eu acho que a gente pode ir começando, Vera, tá? Então, primeiro, quem não me conhece, eu sou a Mariane Nardi, estou como coordenadora para Clima e Serviços Ambientais da SEMA, e com isso a gente acaba fazendo algumas articulações por causa da demanda de clima e serviços ambientais, e uma delas é justamente todos os monitoramentos que dizem respeito ao uso do solo, né? Porque é o nosso grande problema de emissões, né? Então, com isso, a gente também trabalha com várias outras vertentes que têm a finalidade aí para várias coordenações e instituições, né? Esse é um ponto fundamental na área ambiental hoje. E aí, né, eu não consegui entrar nos outros 2 dias porque eu estava em reunião em Brasília, né? Então, não tinha como eu estar participando junto com vocês, mas eu fico muito feliz de ter essa capacitação, com certeza vou ver os outros 2 dias, porque também é um aprendizado para mim, né? E hoje a gente vai trabalhar com o MEC Biomas Fogo, e quem vai dar essa capacitação para a gente é a Vera, pesquisadora do IPAM, né? É isso? Isso, certinho. Seja bem-vinda, Vera, tá? E fica à Obrigada. vontade. E eu só queria deixar um recadinho antes da gente começar. Eu queria fazer depois um print, uma foto com todo mundo que está aí, abrir a câmera no final do curso, que daí todo mundo já chegou, tá ok? Então, aguardem até o finalzinho. E se eu esquecer, me lembrem, tá? Porque é um registro importante dessa capacitação, tá ok? E, além disso, quem quiser se manifestar, abrir a câmera e falar, tá? Vocês podem escrever no chat, né? Às vezes a gente não quer interromper, mas essa comunicação nas reuniões também é importante. Então, quem quiser abrir a câmera ou abrir o microfone, não dá para abrir a câmera, fica à vontade, né, Vera? Ou então você conduz aí, Vera, como você se sentir mais à vontade, tá Sim, bom? tranquilo. Bom, eu preparei hoje a capacitação, a primeira parte, uma pequena apresentação com o tutorial da plataforma, que aí já fica de material para vocês também, né? Um tutorialzinho. Aí depois eu vou entrar mesmo na plataforma, na parte prática, né? Ensinando a mexer. E aí vocês podem ir mandando as perguntas pelo chat ou ir fazendo perguntas, e aí no final a gente deixa um tempo mais reservado para tirar dúvidas, para meio que a gente ter essa conversa e tirar dúvidas e compartilhar. Mas aí, a qualquer momento, vocês também podem levantar a mão ou podem ficar à vontade para falar. Eu vou começar aqui, então. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Estamos sim. Então, eu vou começar aqui. Então, como foi falado, hoje vai ser o treinamento da plataforma do MEP Biomas Fogo, onde a gente tem dados de cicatrizes de queimadas para todo o território brasileiro, de 2000 a 2019. Como eu falei, eu sou a Vera, faço parte da coordenação técnica do MEP Biomas Fogo e sou pesquisadora no IPAM. Então, eu não vou entrar muito na metodologia, como foi feito, né, esse mapeamento, porque a Anne já havia apresentado na terça-feira e também está gravado. Então, o objetivo hoje é ser realmente mais a parte prática de como acessar os dados e como utilizar. Mas o objetivo desse trabalho foi realmente fazer o mapeamento da ocorrência de cicatriz de queimada de todo o território, independente se foi um incêndio florestal, um fogo criminoso ou foi uma queima prescrita, independente da origem desse fogo, o que a gente faz é o mapeamento da área que foi queimada, né? Independente da origem, da causa. E aí a gente foi lançado, né? Os dados que estão disponíveis são da coleção beta, né? De 2000 a 2019, que foi os primeiros dados que a gente gerou, e a gente já aprimorou a metodologia, né? A forma que a gente faz, identificou as principais limitações, e foi melhorando a metodologia, e aí a gente vai lançar, provavelmente em agosto, os dados da coleção 1,
que vão desde 85 até 2020, já melhorados, aprimorados e disponíveis para download também. Então, só para dar um panorama do projeto, inicialmente. Então, na plataforma, a parte do MapBiomas Fogo, ela fica dentro da plataforma geral do MapBiomas mesmo, mapbiomas.org. E aí tem uma parte específica para acessar os dados de cicatriz de fogo. E o que a gente consegue ver nessa plataforma, né? A área anual, né, queimada, nessa série temporal, de 2000 a 2019, com resolução de 30 metros, e a gente consegue extrair também a informação de qual tipo de uso e cobertura que queimou. Então, vocês tiveram o treinamento da parte de uso e cobertura, né, da classificação da vegetação, das áreas antrópicas. Então, na parte do fogo, a gente faz o cruzamento dessa informação da área queimada com o tipo de uso e cobertura, para a gente conseguir identificar qual era o tipo de uso e cobertura ali que queimou, se era uma floresta, se era um uso antrópico, então a gente consegue ter essa informação. E aí a gente tem dados anuais, né, da área queimada e acumulado também, né? Então, quanto que foi sendo queimado ao longo do tempo, né, de forma acumulada. Além disso, a gente tem essas informações de área, né, já contabilizadas em alguns recortes territoriais, como biomas, estados, municípios. Então, você tem algum município que você quer saber qual área foi queimada, você consegue ter essa informação. Além disso, também tem por bacia hidrográfica, unidade de conservação, terras indígenas e áreas com K. Então, você quer saber em alguma terra indígena, a ocorrência de fogo ao longo do tempo, ou alguma unidade de conservação, todos esses recortes territoriais a gente consegue ter esse tipo de informação já contabilizada na plataforma, né? Bom, então, como a gente acessa, né, essa parte do MapBiomas Fogo? Na plataforma mesmo do MapBiomas, mapbiomas.org, na parte de mapas e dados, acesse a plataforma. Então, eu deixei um tutorialzinho aqui na apresentação, mas depois eu vou entrar na plataforma para mostrar o passo a passo. Daí, aqui na parte superior esquerda, tem como você escolher outros temas, né? Porque ele abre na parte de uso e cobertura. Então, você vem em outros temas e escolhe cicatriz de fogo, para acessar essa parte do fogo. Aí, aqui, como eu falei, né? Tem como escolher o recorte territorial, que é por estado, município, bioma, bacia hidrográfica, ou o recorte fundiário, que é assentamento, território indígena, unidade de conservação. Então, aqui você escolhe, inicialmente ele vem com os dados para o Brasil todo, então aqui é onde tem a possibilidade de você escolher qual parte do território que você quer visualizar os dados. Por exemplo, se a gente quiser ver os dados para o Amapá, em recorte territorial, a gente escolheria estado, né, que a gente quer ver o estado, e território tem as opções, você pode escrever ou visualizar as opções, e aí escolhe o Amapá. Aí, o que a gente vai visualizar? Como eu falei, a gente vê a área queimada por tipo de uso e cobertura. Então, aqui no mapa, ele está mostrando. Aqui tem dados anuais e acumulados, né? No caso, está em anual. Então, ele está mostrando o que foi queimado em 2019 no estado do Amapá por tipo de uso e cobertura. Ou seja, tudo que está, no caso aqui é campo, né? Tudo que está mais esse verde mais claro é porque foi em vegetação campestre. Então, a gente consegue ver já por tipo de... As cores, elas indicam qual foi o tipo de uso e cobertura que queimou. Aí, na plataforma, eu vou mostrar as opções, né? Mas, aí, além da gente visualizar esses dados anuais, a gente tem como ver as estatísticas também. Ou seja, quanto que queimou em cada ano por cada tipo de uso e cobertura. Então, nesse caso, a gente consegue ver quanto que foi queimado em cada ano, né, por tipo de uso cobertura. Aí a gente tem os gráficos, né, em barra, com a área anual, e esse gráfico de pizza é só daquele ano, que no caso está em dados anuais, né. Além disso, também é possível aqui embaixo, né, nessa barrinha,
navegar pelos anos, então ele já vem no último ano, que é 2019, mas aí aqui você consegue selecionar algum ano específico que você queira ver, né? Entre 2000 e 2019. Além disso, também tem os dados acumulados, né? Então, de forma acumulada, o que foi sendo queimado ao longo desse período. E da mesma forma, também tem os dados em gráficos, né? E a tabela com a área queimada cada ano. E o interessante é que vocês podem baixar tanto esses gráficos quanto essa tabela. Aqui em download, você já consegue baixar numa planilha Excel toda essa área que foi queimada, né, por tipo de uso cobertura, para você, se quiser trabalhar de forma independente, você consegue baixar essas informações já calculadas, né, da área queimada. Bom, em relação à apresentação foi isso, agora eu vou mostrar mais ou menos esse passo a passo na plataforma, e daí fica disponível para vocês também essa apresentação, que aí tem o passo a passozinho de como chegar nessas informações. Bom, então a plataforma, como eu falei, é o mapbiomas.org, né? Aí aqui na parte de mapas e dados tem acesse à plataforma, daí vocês vão clicar aqui, e aí ele vai abrir aqui a parte de uso e cobertura, que vocês já tiveram treinamento. Aí para vir para a parte do fogo, vem aqui, outros temas, aqui. E aí aqui embaixo tem cicatriz de fogo. Daí vem, clica aqui em cicatriz de fogo. Aí aqui é a parte da plataforma do fogo. Eu vou começar aqui bem devagarzinho, mostrando várias opções que tem aqui na plataforma. Então, aqui ele já veio com um dado de área queimada para o Brasil, então aqui recorte territorial tá país Brasil. Então, vamos selecionar logo para o estado do Amapá. Então, aqui, ele está por país, né? No caso, então, a gente quer o estado. Então, eu venho aqui, seleciono o estado. Aí, da parte de baixo, você vai selecionar qual estado você quer. Aí, ele já dá as opções aqui, né? Aí, no caso, você pode digitar também, ou pode escolher aqui. Opa, escolher Amazonas. Amapá. Daí, ele já veio aqui pro Amapá. Só um minuto. Agora não quer aparecer. Ah, tá aparecendo. Peraí. Só um minutinho. Tá. Então, aqui já tem os dados para o Amapá. Aí, no caso, ele está para o ano de 2019. Aí eu vou mostrar aqui algumas opções que a gente tem na lateral, que vocês devem ter visto também na parte da plataforma de uso e cobertura, é similar, né? Então, por exemplo, aqui em mapa base, você clicar aqui, você vai escolher o mapa de fundo que você está vendo. Então, por exemplo, aqui ele está todo escuro, né? Você tem como selecionar o mapa de fundo, né? Ver qual que fica melhor. Às vezes você quer ver direto com a imagem de satélite. Tem essas opções aqui para escolher o mapa de fundo aqui, que é só esse mapa básico que a gente visualiza. Além disso, a gente tem algumas camadas aqui que a gente pode adicionar. Por exemplo, que aqui é só o limite mesmo, é só para visualizar no mapa. Tem a camada dos estados, que mostra, né, o limite dos estados. Se você quiser ver por município também, para se localizar aqui, onde que está a maior parte dessa área queimada, né, municípios. No caso, o bioma aqui não vai fazer diferença, né? Tem o limite da Amazônia Legal também, bacias hidrográficas, unidade de conservação, terras indígenas. Então, aqui você consegue acessar, adicionar no mapa, se quiser fazer um mapa para visualizar assim, ou se localizar,
tem como adicionar todas essas informações, né? Então, aqui no caso, são os limites mesmo que é possível adicionar no mapa. Aí aqui eu vou deixar só o limite dos estados mesmo. Aí aqui tem como você mudar a opacidade do dado, né? Deixar ele mais transparente. Enfim, eu vou deixar 100, por exemplo. No caso, esse aqui é o dado da área queimada que a gente está vendo, né? Aí aqui você consegue dar o zoom em uma determinada área. E aqui também, né? Para dar o zoom, tirar ou aproximar. Também é possível, no mouse, a gente mexer nesse zoom, né? Então, aqui são algumas informações para visualizar os dados. Aí, agora eu vou entrar mesmo mostrando os dados em si, né? Então, por exemplo, aqui está o dado anual, como eu falei, está para 2019. Se eu mexer aqui embaixo, ele vai mostrar aqui qual foi a área queimada em 2018. Vou deixar aqui, deixa eu ver. Agora ele sumiu. Deixa eu atualizar aqui para ver se está com... Só um minutinho. Só esperar ele carregar aqui, mas eu acho... Tá, vou deixar aberto aqui paralelo. Mas, enfim, aqui no anual, igual eu mostrei para vocês, né? Ele tá mostrando os dados de 2019. Daí, se eu vier aqui em estatística, aqui embaixo, eu vou ver essa área queimada anualmente. Então, no caso, aqui eu deixei na parte do treinamento do uso de cobertura, vocês viram que existe diferentes níveis, né, da legenda. Então, quanto maior o nível aqui que vocês vão selecionando, ele vai detalhando. Então, dentro de antrópico tem agropecuário, área não vegetada. Aí dentro vai se dividindo, né, agricultura, pastagem, enfim. Então, a gente consegue visualizar a área queimada, né, ou contabilizar a área queimada em diferentes níveis da legenda. Então, eu tenho como saber qual foi a área queimada em agricultura e pastagem, ou então, se eu quero saber só o que foi antrópico e o que foi natural. Então, eu consigo visualizar em diferentes níveis, igual vocês visualizam no uso de cobertura, né, em diferentes níveis aqui também. Então, você consegue visualizar em diferentes níveis. Aí, no caso, aqui ele está mostrando, por exemplo, tudo que foi queimado, né, em cada ano, para cada nível da legenda. Aí vocês conseguem... Não está atualizando, peraí. Eu treinei, estava tudo certinho, agora ele está... Agora sim. Então, por exemplo, aqui eu deixei o nível 1, que eu quero saber a área queimada antrópica e de uso natural. Então, aqui eu tenho a área que foi queimada anualmente, então a gente vê que no Amapá, a maior parte da área que é queimada
geralmente nos outros estados também, são áreas de uso natural, basicamente, né? Formações florestais e savânicas, e uma pequena parte só é de uso antrópico, né? Então, aqui a gente consegue ver a área queimada, né, anualmente, para todo o período, e tem a parte, quanto que queimou, né, aqui embaixo, né, em cada ano, em cada classe, e aí, como eu falei, tem como baixar tanto o gráfico de barras aqui, né, se você quiser usar esse gráfico, quanto baixar a tabela em Excel. Então, aqui é possível baixar esses dois dados. Então, essa aqui é a parte da estatística, né, dos dados anuais. Aí eu vou selecionar aqui um acumulado, deixa eu ver se... Tá. Então, aqui no acumulado, como ele vai mostrando quanto foi queimado cada ano, mas ele vai acumulando, né? Então, queimou 100 hectares no ano, no próximo ano queimou 200, aí ele vai acumulando ao longo do tempo toda essa área que foi queimada no estado, né? Então, quando a gente olha aqui em 2019, a gente vê que foi queimado 726 mil hectares, né, de áreas naturais, ao longo de todo o período, né? Então, contabilizando 2000 a 2019, a gente vê que foi queimado 226 mil hectares de áreas naturais, né? E 45 mil hectares de áreas antrópicas, né? Agricultura, pastagem. Então, a gente consegue ver esse dado também de forma acumulada e também visualmente. Vera, pode fazer uma pergunta? Claro. É uma pergunta de quem é de fora do estado, de quem não entende nada do Map Biomas Fogo, tá? Duas perguntas, na verdade. A primeira é que você mostrou acumulado, mas essa área queimada, no ano seguinte, ou 2, 3 anos depois, ela não é mais uma área queimada, acho que ela vira uma área produtiva. Ela se recupera, sim. A gente... provavelmente. Sim, é exatamente isso. Ainda mais que no estado, né, tem mais áreas abertas, né, não florestais, e a vegetação tende a se regenerar mais rápido. Então, por mais que a gente, né, contabilize essa área acumulada assim, de fato, com o passar do tempo, essa área vai se recuperando e não fica mais ali, né, igual quando ela foi queimada. Tanto que, às vezes, mais para o cerrado, às vezes acontece isso, uma mesma área queimou, se regenerou, e depois, em algum, sei lá, um intervalo de 3, 4 anos, a mesma área queimou novamente, né? Então, acontece isso mais no cerrado, mas também pode acontecer de uma mesma área queimou uma vez e depois se regenerou e queimou de novo, né? Estou perguntando no chat qual que foi essa área desse acumulado. Qual o tamanho da área acumulada? E a outra pergunta que eu tenho eu escuto muito falar que o Amapá tem problema de nuvens, né, que é difícil de detectar o desmatamento e tal. Até que ponto isso também influi na detecção dessas cicatrizes? Tá. Então, em relação à primeira pergunta, né? Em relação à área total, então, no caso, foi queimado em média de 760 mil hectares total nesse período de 2000 a 2019 no estado. Sendo que dentro dessa área, né, pode ter as áreas queimaram, se regeneraram, pode ter alguma área que queimou mais de uma vez também, mas no total essa foi a área queimada, em torno de 760 mil hectares queimaram ao longo do tempo, né? E em relação à sua segunda pergunta, de fato, a gente tem muito problema de nuvem, assim, nas imagens de satélite nessa região. Mas a forma que foi gerado esses dados, a gente utiliza imagens Landsat, que elas são disponíveis a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, a gente tem imagens disponíveis. Esses dados, eles foram gerados, foi feita a classificação em todas essas imagens. Então, às vezes,
realmente tinha alguma imagem que tinha uma nuvem ali, a gente não conseguiu observar, mas se na imagem seguinte, né, que foi 15 dias depois, tá sem nuvem, e a cicatriz, né, do fogo ainda permanece ali na imagem, a gente consegue detectar. Então, mesmo com nuvem, como a gente tem imagens de 15 em 15 dias, a gente classificou todas essas imagens, então a gente tentou capturar, né, o máximo de informação possível para fazer esse mapeamento. Deixa eu ver aqui o chat que eu não tinha. Isso aí, em relação ao tamanho da área, né? A mesma pessoa que perguntou o tamanho da área que você falou que do acumulado, ele pergunta se nesse caso, então, repete a mesma área queimada no cálculo, ao longo dos anos. No caso é porque esse foi o total acumulado. Então, por exemplo, deixa eu ver se aqui tem o total. Eu acho que... por exemplo, em 2000 foi queimado 103 mil hectares, né? Eu estou pegando a categoria 1 e 2 aqui somando. Então, por exemplo, em 2000 foi queimado 170 mil hectares. E aí, já no ano seguinte, já como né? Pegando 2000 e 2001, já foi queimado 400 mil. Então, esse valor, ele foi sendo acumulado, né? Esses 760 mil que eu falei é porque foi acumulando ao longo dos anos. Então, no caso, ele não se repetiu, ele foi sendo acrescentado, né? Então, todo ano foi somando. Mas aí, eu acho que o mais indicado, às vezes, é ver só a área que queimou anualmente, não o acumulado. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta. Então, o acumulado, só para confirmar, o acumulado, ele vai usando máscaras daquilo que já foi queimado anteriormente ou não? Não, ele só pega a área que queimou em um ano e soma com a área seguinte, Então, se Tá, um ano mas queimou... então... Se no ano queimou lá um determinado, sei lá, a APA do Curiaú queimou lá numa área, e daí no ano seguinte queimou a mesma área. Então, eu computo 2 vezes. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Tem outra pergunta aqui. Qual a previsão para a disponibilidade dos dados do ano de 2020, subsequentemente o de 2020? Sim, então, a previsão é que a gente, em agosto, até agosto, a gente vai divulgar os dados da coleção 1, que eles vão de 1985 até 2020. Então, a previsão para os dados de 2020 é que a gente vai lançar eles em agosto. Aí, subsequentemente, a proposta que a gente quer fazer é da gente ir gerando dados mensalmente. Porque, de fato, a gente, né, para controle, para diversos usos, a gente precisa ter essas informações no intervalo de tempo menor, né, para que consiga fazer a atuação. Enfim, então, a primeira previsão dos dados de 2020 a gente lançar em agosto. Depois disso, a gente já está começando a pensar no projeto para a gente lançar os dados mensalmente, inclusive de 2021. Mas a previsão é que seja mais para o final do ano, começo do ano que vem, para a gente começar a lançar esses dados mensalmente. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Falaram que a maior área deve ser na Rebio, Lago do Piratuba. Tem como pesquisar aqui em recorte fundiário, escolher uma unidade de conservação para ver a dinâmica do fogo nessa região. Então, também tem como visualizar esses dados por unidade de conservação. Depois comentaram aqui, né, que pode ser que não seja realmente a maior área queimada nessa reserva, depende muito do ano. Realmente, às vezes tem a dinâmica nela varia muito ao longo dos anos, né, também por diferentes fatores, né, climáticos, ambientais, que
que faz, né, às vezes, essa área queimada não ser uniforme, tipo assim, não queima a mesma área todo ano, né? São vários fatores que influenciam, mais secos, enfim. Perguntaram aqui também se a gente faz modelagem para previsão de focos de fogo, para verificar ao longo do tempo quais as áreas mais propensas a fogo e, consequentemente, a incêndios florestais. Então, a gente ainda não faz essa modelagem de previsão, mas é uma coisa que a gente quer fazer futuramente, principalmente com a gente gerando dados mensais, porque para fazer a previsão, né, das áreas queimadas, a gente precisa de alguns outros fatores climáticos e ambientais, não só da informação que a gente tem aqui, que é da área queimada, né? Então, para a gente fazer essa previsão, a gente tem que considerar outros fatores também, mas a gente ainda quer fazer alguma forma de previsão de probabilidade das áreas que vão ser mais queimadas e também com esses dados mensais a gente espera também ajudar nessa parte de previsão. Falaram também que a atualização dos dados mensais é muito bom, porém no estado, a partir de julho, temos o verão muito forte. Realmente tem alguns meses, né, que são mais intensos a presença, né, de fogo em algumas regiões. Então, a gente ter esses dados mensais também é bom para isso, para a gente ver quais são os meses que tem mais ocorrência de fogo, para já fazer algum combate preventivo, alguma coisa assim. Perguntaram se tem alguma previsão, né, para esses alertas de fogos de queimada. A gente está com um plano de trabalhar nessa parte para o segundo semestre desse ano, né? Então, após o lançamento da coleção em agosto, provavelmente a gente já vai começar a trabalhar nesse modelo de alertas mensais. Então, provavelmente a gente já vai estar trabalhando nisso no segundo semestre desse ano. Perguntaram também as áreas que se recuperam, se elas irão aparecer. Então, sim, porque a gente mapeia a cicatriz de fogo, né, com base na imagem, e a imagem ela mostra quando ocorreu aquela cicatriz. Então, o fogo vem, passa, fica a cicatriz ali na imagem e a gente faz o mapeamento. Então, no momento que foi tirada a imagem de satélite, mostrou ali que tinha uma cicatriz queimada, a gente faz um mapeamento que aquela área foi queimada. Depois, realmente, ela vai se regenerar, não vai nem aparecer mais nas imagens seguintes, né, que essa área foi queimada. Mas no momento que foi queimado e que mostrou ali na imagem de satélite que foi queimada e a gente tem aquela imagem, aí a gente faz o mapeamento que essa área foi queimada, né? Independente se depois ela se regenerou ou não. O que a gente faz é um mapeamento ali quando a gente tem imagem na área que queimou. Acho que agora acabaram as perguntas do chat, não sei se também tem mais alguma dúvida. A plataforma deu, na hora que eu treino, é sempre assim, né? A gente treina, e quando vai mostrar, sempre tem alguns... Eu tenho uma pergunta, Vera, também de quem não entende nada do assunto, vamos lá. Claro. Existe aí alguma perspectiva de que tenha um biomas fogo alerta para você detectar o fogo em tempo real? É impossível. Essa é a nossa ideia que a gente quer trabalhar, né? Então, a gente está primeiro fazendo esse mapeamento histórico, né? Ajustando a metodologia também de mapeamento, porque também é complicado mapear as queimadas, confunde com muitas outras classes, vezes de desmatamento. Então, primeiro a gente está focando em aprimorar essa metodologia, né, para detecção dessas cicatrizes, com as imagens que a gente tem históricas, aí depois passar para o mapeamento mensal e depois de uma forma... Nosso objetivo é que realmente a gente se aproxime, assim, de alertas mais em tempo real possível, assim. Então, a gente tem essa perspectiva, assim, esse objetivo de caminhar, a gente está caminhando para isso, de ter
mais alertas, né? Mas atualmente também a gente tem dados, né, de foco de calor também, que são dos dados do INPE, né, de foco de calor, eles já são em tempo real, que também auxilia isso, né? Mas aí, no caso, os focos de calor, ele mostra os pontos, assim, né, do fogo. Aí o que a gente está fazendo é mostrar realmente a área que foi queimada, né? Que é um dado que a gente não tem muito disponível hoje numa metodologia única com a resolução de 30 metros, assim, disponível, né? Então, esse que é o grande avanço também do MAP Biomas Fogo. Deixa eu ver, perguntaram aqui que não, como podemos reportar erros, que não está aparecendo o limite da reserva do Lago Piratuba na plataforma. Bom, em relação ao limite da reserva, deixa eu tentar procurar aqui para ver. Enquanto você procura, Vera, eu acho que essa é uma pergunta bem importante, né? Não só para esse caso, mas assim, sempre nesses sistemas tem, né? Às vezes uma complexidade de dados. Vocês estão mapeando o Brasil inteiro, não só o Amapá, né? Então esse olhar de quem está aqui, como é que a gente pode ir reportando esses problemas, né, de informação para vocês? É bom a gente entender, porque eu acho que faz parte até de melhoria, né, do sistema, do map, da plataforma, né, e etc. Sim, com certeza. Agora eu consegui achar. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu acessar aqui a plataforma. Ai, só um minuto. Aqui, direto na plataforma geral, né, tem a parte de contato. Aqui em cima, lá de fora, tem contato. Aí, aqui, você já é redirecionado para você colocar aqui seu nome, seu e-mail, colocar assunto e mandar uma mensagem. Então, a gente tem um centro de informação, né? Uma pessoa que já fica recebendo esses contatos, essas dúvidas, ou às vezes realmente reportando algum erro na plataforma. Então, aqui diretamente tem um contato que vocês podem mandar aqui. Mas isso também, às vezes, é mais algum erro da plataforma, como, por exemplo, essas bases de dados que a gente tem, às vezes a gente está usando uma base de dados que está faltando algum limite, mas aí isso é em relação mais à funcionalidade da plataforma. Em relação já ao dado, por exemplo, eu estou vendo que nessa área que eu sei que foi queimado, mas não está mostrando ali que teve uma área queimada, né? Mas em relação ao mapeamento em si, você pode enviar pelo contato do Mapiomas ou pode entrar em contato diretamente com a gente, né? E aí isso já é mais uma questão de metodológica, assim, né? Que realmente, às vezes, naquela região não conseguiu detectar aquele fogo, talvez teve muita nuvem e alguma questão mais metodológica, assim, né? Então, tem esses dois casos, mas, de qualquer forma, podem entrar aqui direto no site, na parte de contato, tem como mandar já direto e-mail pro nosso saque, né? Mas aqui eu consegui pesquisar por recorte fundiário, né? Coloquei aqui proteção integral e consegui selecionar aqui essa reserva. Deixa eu ver aqui, eu acho que ele está com problema para carregar. Deixa eu tentar aqui de novo. Mas, de qualquer forma, é porque tem que selecionar aqui proteção integral
E aí eu pesquisei, eu consegui identificar, mas eu acho que ele não está carregando, ele só não está carregando aqui. Vou tentar entrar aqui de novo. Vera, estão falando no chat que o limite só aparece no mapa base Google. Que é esse limite que eu tô colocando aqui. Talvez eu possa reportar isso pro pessoal. Que talvez a base que a gente está usando agora apareceu, deixa eu ver. Agora apareceu, acho que ele estava só demorando. Tá vendo que tá aparecendo um laranjadinho aqui? Agora apareceu, eu selecionei aqui nas camadas, né? E coloquei unidade de conservação. Ele demorou um pouquinho para carregar. Eu não sei se é porque tem muita gente acessando, tanto que o dado da área queimada ele está mostrando só aqui no cantinho, mas eu acho que não é só isso. Deixa eu ver aqui o anual. Aqui, ó. Essas aqui são as informações da... Agora tá carregando. Essas são as informações da área queimada anualmente nessa reserva biológica. Então, aqui, como reportaram, teve alguns anos, como 2001, 2012, que teve muita área queimada, foi mapeado, né, muita área queimada nessa região. Aí a gente vê que a maior parte é de uso natural, porque, provavelmente, como é uma reserva, né, de fato, a maior parte dela é, de fato, formações naturais. A gente consegue, deixa eu colocar aqui até o nível para ver. Ó, primeiro estava só o nível 1, né? Agora eu coloquei até o 3. Aí a gente consegue separar por formações, né? Então a gente vê que queimou, por exemplo, em 2001, o total da área queimada em uso natural foi quase 23 mil hectares. Desses 23 mil, 13 mil eram floresta e 9 mil eram formações campestres. Então, a gente consegue ver também por dividir, né, dessa forma. Aí a gente consegue ter essa informação também aqui na tabela, né, e extrair. Mas aparentemente, eu acho que a plataforma tinha dado algum problema que estava demorando, mas agora parece que está tudo certinho. Então, eu pesquisei aqui proteção integral, coloquei o nome da reserva biológica, eu consegui chegar direto nela e ter essa informação aqui da área queimada anualmente, né? Aí eu posso colocar novamente só o nível 1, que aí divido só em antrópico e natural. Agora ele não atualizou. Mas eu acho que tá tudo certinho aqui em relação ao limite. Para mim, ele só demorou um pouquinho, mas qualquer coisa, se tiver dando problema para vocês me avisam. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Perguntaram aqui com quantos servidores o MapBiomas trabalha. Eu vou ser sincera que essa informação eu não tenho de cabeça, mas eu posso ver com o pessoal, porque tem uma empresa, né, que faz a parte do desenvolvimento da plataforma, enfim, e é eles que cuidam dessa parte. Mas aí eu vou deixar meu e-mail no final também, e aí essas dúvidas específicas, assim, vocês podem mandar para mim que eu posso responder. No caso, quantos servidores eu realmente não sei de cabeça, mas se tiver interesse eu posso
buscar essa informação e passar para vocês. Perguntaram para pediram para esclarecer o antrópico e o uso natural. Tá. O uso antrópico são áreas, isso não tem a ver com, antes de entrar na parte do fogo, essas classes, né, de classe de uso antrópico e natural, são as classes que a gente faz o mapeamento no MapBiomas geral, né, no MapBiomas uso cobertura, a gente faz essa classificação do uso cobertura do Brasil todo, e aí a gente tem as classes que a gente mapeia, né, e aí a gente divide em antrópicas, que são áreas de agricultura, pastagem, áreas não vegetadas, áreas urbanas, então a gente chama de antrópico tudo que não é natural, né? Então, o uso natural é o que a gente chama de floresta, formações campestres, savânicas. Então, a gente tem esses dois grandes grupos, né? Antrópico e natural. E aí, dentro deles, vão tendo outros níveis, né? Então, dentro do antrópico tem agropecuária, agricultura, pastagem, áreas não vegetadas. Aí, no uso natural tem, né? Como eu falei, floresta, formações campestres, savânicas. E aí, o que a gente faz a gente mostra esses dados, quando a gente vê a área queimada, a gente cruza o nosso dado final do que a gente mapeou com a área queimada, a gente cruza com esse mapa de uso cobertura. Então, essa área a gente mapeou como fogo, mas o que a gente classificou no MapBiomas? Era uma floresta? Era uma agricultura? Então, a gente faz a gente intercala esses dois dados. Então, são dois dados diferentes, e o que a gente faz é intercalar. E por isso que a gente tem essa informação do que queimou em área antrópica, né, em área natural, que aí é o mapeamento de uso cobertura, e a gente cruza com as cicatrizes de fogo. É por isso que a gente tem essa base de dados, né? Então, não é em relação a origem do fogo, se foi um fogo natural ou se foi um fogo queimoso. Não. É o tipo de cobertura que estava, o tipo de vegetação, o tipo de cobertura que estava presente ali, a gente cruza com os dados que a gente mapeou como cicatriz. Então, é mais em relação ao tipo de cobertura que estava ali, né? E não em relação à origem do fogo, assim. É mais nesse sentido mesmo. Acho que é isso, então, né? Se não tiver mais perguntas, a Mariane tinha pedido no comecinho para a gente fazer um print de todo mundo. Eu quero que a gente faça um print. Eu acho que essas ferramentas, as outras também, né, da plataforma, são ferramentas muito interessantes para a gente começar a trabalhar, e essa cooperação também, né, enquanto cada vez que a gente usa um sistema ou uma plataforma, mais a gente pode contribuir, né, para ela melhorar, né? Então, eu acho importante a gente ressaltar isso. Eu acho que é interessante a gente começar a extrair os dados. É uma plataforma gratuita que está aí disponível, né? Inclusive para a gente conhecer um pouco melhor o nosso território. A gente sabe que tem uma complexidade muito grande por causa da cobertura de nuvens no estado, mas a gente só vai superar quando a gente começar a se aprofundar nessas, né, e utilizar mesmo, não só para quem é especialista em gel, né, a gente usa essas plataformas aí para toda a área ambiental, né, então é importante a gente ter esse acesso e começar a entender melhor, né? Até para entender melhor essa nossa dinâmica, né, de território. Então eu vou pedir, já que não tem mais perguntas, primeiro eu queria agradecer muito ao IPAN, que fez essa ponte com o MapBiomas, né? Tem muitos pesquisadores do IPAN dentro do MapBiomas, né? Olha lá, tem mais uma pergunta do Moisés. Vocês já têm todos os chamados recortes territoriais, como as UCs, quilombos. Não tem problema, Moisés, é para isso que a gente está. Quilombos, projeto de assentamento, fundiários e indígenas. Sim, eu vou mostrar rapidamente aqui.
Então, nos recortes fundiários, a gente tem como escolher assentamentos, CAR, quilombo, terra indígenas, e aí as unidades de conservação de proteção integral e uso antrópico. Então, você vem aqui em quilombo, aí você consegue selecionar aqui, né, sabendo o nome, né, do território, consegue selecionar aqui também o recorte do quilombo e ver a área, extrair essas mesmas informações para essa área, né? Então, para a terra indígena também, escolhe uma terra indígena aqui e consegue ver essas informações por esses recortes fundiários também. Só uma pergunta aí. Bom dia. Bom dia, Oi. tudo bom? Mas não tem um filtro por estado nesse caso aí, né? É o geral, né? Então, tem como você... Tá vendo aqui que tem selecionar múltiplos territórios? Aqui embaixo, essa caixinha. Se você clicar aqui... Peraí. Aí tem como você fazer duas seleções. Por exemplo, eu escolho primeiro o estado, e aí venho aqui selecionar Amapá. Aí ele ficou selecionado aqui Amapá, estado Amapá. Aí eu venho aqui, aí como eu marquei aqui, né, para selecionar mais de um território, aí eu venho aqui em recorte fundiário, e aí eu escolho aqui, por exemplo, uma terra, alguma unidade de proteção integral. Aí ele vai selecionar, aí ele vai aparecer aqui as unidades. Deixa eu ver aqui. Mas aí, no caso, deixa eu ver. No caso, né? Qual era aquela que eu tinha mostrado? Mas, Vera, dá para, por exemplo, a gente fazer essa pesquisa de todas as UCs de proteção integral? Sim. Tá. Não especificando uma, né? Isso. Você pode colocar... você está falando assim, tipo, eu quero ver todas as unidades de conservação. Eu quero compilar todos os dados, por exemplo. Aí eu quero saber a quantidade de fogo dentro das unidades de conservação no estado do Amapá. Ou então, sabe, fazer essa compilação de proteção integral, quanto que é, de proteção não especificamente de uma unidade. Sim, deixa eu ver aqui se tem como. Eu acho que ele tá. Eu acho que você tem que filtrar por algum. Tipo. Deixa eu ver. Acho que aí ele já dá. Pronto. Pronto. Aqui no caso, eu selecionei. Então, eu fiz assim, ó. Voltando aqui. Eu vim aqui e selecionei recorte territorial. Aí eu coloquei estado e coloquei Amapá. Aí eu deixei marcado aqui, ó, selecionar múltiplos territórios. Aí depois eu vim aqui em fundiário. Aí ele já tá selecionado aqui Amapá, tá vendo? Aí eu só vim aqui e escolhi, por exemplo, territórios indígenas. Ele só tá demorando para carregar aqui no mapa. Mas aí ele ficou como território indígena pro Amapá, entendeu? E aí aqui ele dá a área. Então, por exemplo, nesse caso, foram queimados em torno de 145 mil hectares, né? No caso, aqui ele está anual, né? Não está acumulado. Para esse ano. Para os territórios indígenas do Amapá. Então, nesse caso, se você quiser juntar, né, as duas informações, é só marcar essa janelinha aqui, de selecionar múltiplos territórios. Perguntaram aqui, queria compreender se estamos tratando de um acumulado, conforme as regenerações forem ocorrendo, automaticamente essas áreas vão sendo subtraídas na tabela de atributos, ou a máscara gerada vai ser depois atribuída a algum uso. Então, o dado esse acumulado, ele funciona da seguinte forma. Se no ano de 2000 foi queimado 100 hectares, aí no ano de 2001
essa área, vamos supor que esses 100 hectares já se regeneraram, e aí queimou outros 100 hectares, em outras áreas diferentes. Aí, a área acumulada, queimada, vai ser 200 hectares. Independente se aqueles 100 hectares do primeiro ano se regeneraram ou não, a gente só vai acumulando. Então, a gente só pega a área que foi queimada anualmente e vai acumulando o valor final. Então, a gente não considera essas áreas que foram regeneradas, não vai sendo, assim, feito uma máscara. Então, se uma mesma área foi queimada em um ano e foi queimada daqui 5 anos e a gente pega o acumulado, vai somar 2 vezes, entendeu? E da mesma forma que uma área se regenerou, ela ficou ali só o valor que foi mapeado, entendeu? Então, não é feito não é retirada essas áreas regeneradas, enfim, a gente só pega o valor que foi mapeado e vai somando. Então, às vezes, é melhor ver só o dado anual mesmo, do que, às vezes, o acumulado. O acumulado é mais para ter uma noção geral, né? Mas só lembrando que ele é feito somando isso tudo, né? Todos os dados anuais. Tem mais alguma dúvida? Eu acho que era isso. Eu acho que é isso, né? Acho que as dúvidas vão vir como mexer na plataforma, e a gente sabe que vocês têm um canal no YouTube também, né? Explicando com vários vídeos. Esses vídeos aqui a Raíssa gravou, né, Raíssa? Todo o curso a gente vai tentar disponibilizar isso de alguma forma para quem fez o curso, né? Mas mesmo que a gente não tenha muita disponibilidade, todas as informações, a gente sabe que tem vários vídeos no YouTube sobre a ferramenta, né? É o canal do Map Biomas, né, Vera? Isso, é o canal do Map Biomas no YouTube. Aí lá tem vídeo do projeto, explicando, tem vários tutoriais das plataformas. Tá tudo lá disponível online. Aí tem um contato direto no site, se tiver algum problema referente à plataforma. E eu mandei aí no chat também meu e-mail. Eu também estou disponível para tirar qualquer dúvida e auxiliar vocês. Muitíssimo obrigada, Vera, pela tua disponibilidade. Mais uma vez eu quero agradecer ao Map Biomas e ao IPAN, que fez essa articulação toda com a gente, né? Acho que foi muito bom, muito proveitoso para a gente começar a transitar aí, né? Aqueles que ainda não conheciam a plataforma. Eu acho que é um instrumento bem interessante para o nosso trabalho. Aí eu queria pedir que todo mundo abrisse as câmeras aí para a gente fazer uma foto, né, para a gente ter um registro, né? A minha já está, já até me perfumei, já. Então, pronto. Me avisar para fazer uma make. Uma make. Sem problemas, Aldinete. Eu só consigo ver uma tela principal aqui, Raíssa, e as várias pequenininhas. Você faz os prints aí? Faço, estou fazendo a primeira, só um instantinho daí. Todo mundo sorrindo. Avisa. Fazendo a segunda. Nem que seja só com o olho, dá, Vira? A tradução é aqui. É que eu não... Agora é da segunda. Pronto, obrigada, gente. Ai, eu já está dentro. Gente, muito obrigada pela participação de todos.